Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos falar de conflitos recentes, relacionados ao contexto da Guerra Fria. Vamos lá? Vamos começar falando da questão palestina, Mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França tinham interesse no Oriente Médio. A Inglaterra assinou, em 1917, a Declaração de Balfour, prometendo apoiar a criação de um Estado judaico na Palestina. Após a guerra, a Inglaterra e a França dividiram entre si o controle das terras do Oriente Médio. A região fazia parte do Império Otomano, Repare que a Síria e o Líbano ficaram sob o controle da França. Já a Palestina, a Jordânia e o Iraque ficaram sob o mandato inglês. A questão palestina é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos após a perda de seus territórios, o que ocorreu em função dos desdobramentos ligados à criação do Estado de Israel em 1948. Atualmente, os territórios palestinos reduzem-se a restritas áreas da Cisjordânia e também na faixa de Gaza, como a gente viu lá no mapa antes, onde são comuns conflitos entre judeus e árabes. No contexto histórico, os povos palestinos são constituídos por uma etnia do Mediterrâneo composta por uma miscigenação entre filisteus, árabes e cananeus. São maciçamente muçulmanos e utilizam o idioma árabe. Já a Palestina, de Filistina, terra dos filisteus, é uma região considerada histórico, tanto pelos próprios palestinos quanto pelos judeus. Esses últimos ocuparam essa região há mais de 4.000 anos, que é considerada por eles como uma área sagrada, a Terra Prometida. Os judeus, no entanto, foram expulsos dessa área, primeiramente pela Babilônia e posteriormente pelo Império Romano, o que constituiu um episódio histórico, conhecido como a diáspora judaica. Com isso, após vários outros desdobramentos históricos, os árabes, e mais precisamente os palestinos, mantiveram a ocupação da região por quase 2.000 anos. Apesar disso, o domínio local foi exercido por muito tempo pelo Império Turco-Otomano. Ao final do século XIX, foi criado pelo escritor austríaco judeu, o Herzl, o movimento sionista, que representava a busca pela retomada da Terra Prometida, também chamada de Sião. Também foi fundada a Organização Sionista Mundial, que tinha sede na Suíça. Dessa forma, iniciou-se um gradativo processo migratório de judeus para a região da Palestina, que foi, ao menos inicialmente, marcado pela ausência de qualquer conflito. Após o término da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, e a decorrente derrota dos turcos no Império Otomano, a região ficou sob a administração da Inglaterra, que cogitou então a criação do Estado judeu, causando uma série de instabilidades locais entre as diferentes populações. Após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o fluxo migratório judeu intensificou-se muito e esse povo ganhou uma maior influência diplomática, principalmente pelos episódios protagonizados pela Alemanha nazista e pelo Holocausto, que foi o extermínio de milhares de judeus lá nos campos de concentração. Após a realização de acordos entre os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, a Organização das Nações Unidas realizou a partilha da Palestina em 1947. Os judeus ficaram com 50% do território e os árabes, que eram a maioria na região, com 43%. A capital Jerusalém, que é sagrada para as duas religiões, a judaica e a islâmica, pertencia a ambos e ficaria sob a administração da própria ONU. No ano seguinte foi fundado então o Estado de Israel. Essa configuração, no entanto, não agradou os povos árabes do Oriente Médio, que iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel no mesmo ano da sua criação. Esse ataque, chamado de Primeira Guerra Árabe-Israelense, foi liderado pelo Egito, Transjordânia, hoje Jordânia, Líbano e Síria, foi combatido pelos judeus que tinham, nos Estados Unidos, seu grande aliado, tanto diplomático quanto militar.
Após o estabelecimento de um armistício na região, Israel ocupou novas áreas pertencentes aos palestinos, que ficaram então sem território, pois suas áreas foram novamente divididas. Os judeus ficaram com a Galileia e outras áreas, ao passo em que a Jordânia incorporou a Cisjordânia e o Egito dominou a faixa de Gaza. Esses acontecimentos tornaram mundialmente conhecida a questão palestina, né? O caso de uma nação que ficou sem o seu território. As disputas na região, né? As motivações eram terras cultiváveis e recursos hídricos, né? Controle de áreas petrolíferas, divergências, né? Entre os muçulmanos e os judeus. Nos campos de refugiados, né? Em condições precárias, os palestinos organizavam grupos, né? De resistência armada. Em 1964, a união desses grupos, né? Formou a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, para combater Israel e reconquistar os territórios perdidos. Os caminhos para a paz, né? Em setembro de 1993, o Yasser Arafat, da OLP, e o Yitzhak Rabin, né, de Israel, assinaram um acordo de Oslo, né, com o intermédio dos Estados Unidos. Os palestinos reconheciam o Estado de Israel e os israelenses consideravam, né, os palestinos com direito ao Estado próprio. O acordo, né, não foi cumprido, fracassou, e até hoje a gente tem a questão palestina em voga aí. Quais são os obstáculos para a paz na região? O fundamentalismo dos grupos islâmicos, né, fundamentalismo religioso, né, que promovem atentados terroristas, né, contra civis israelenses e se recusam a aceitar o Estado de Israel. O radicalismo das lideranças judias, né, que não admitem a existência de um Estado palestino, a construção de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém, né, que é reivindicada pelos palestinos como sua capital. A existência de um muro construído pelo governo de Israel para a proteção dos colonos israelenses na Cisjordânia, né? Todos esses pontos tornam-se um grande obstáculo para a paz na região. Outra questão importante, quando a gente fala dos desdobramentos da Guerra Fria, né, na atualidade, é a invasão do Iraque, né? No ano de 2003, os Estados Unidos realizaram uma ocupação ao território iraquiano sob a alegação de que o presidente Saddam Hussein mantinha um arsenal de armas químicas que ameaçavam a paz mundial. Mesmo não provando a existência do arsenal bélico, né, iraquiano, o governo norte-americano conseguiu promover o julgamento e a posterior condenação, né, do ditador Saddam Hussein. O novo governo empossado ainda não conseguiu legitimar-se, né, e o seu poder se mantém com o auxílio direto de forças militares, né, internacionais, que chegaram a um contingente de 150 mil soldados estrangeiros. Ao invés de afugentar os grupos radicais do cenário político iraquiano, a intervenção dos Estados Unidos incentivou o crescimento dos grupos fundamentalistas islâmicos lá no Oriente Médio. Houve, porém, uma reação negativa, né? A população civil, né, parece viver uma situação ainda mais complicada, né? Depois da invasão, os vários atentados contra civis colocam o país sob ameaça terrorista, né? Algumas estimativas dizem que a presença norte-americana já foi responsável por mais de 40 mil mortos. Ainda assim, né, os Estados Unidos comemoram a prisão, né, de alguns importantes líderes das organizações terroristas que estão escondidos no Iraque. Nos Estados Unidos e em outros países, né, algumas manifestações se colocam contra a presença norte-americana no Oriente. Várias nações aliadas dos Estados Unidos já fizeram a retirada de suas forças dos territórios iraquianos. Enquanto isso, né, os conflitos se estendem e as incertezas, né, distanciam, né, a autonomia política das instituições e da população iraquiana sobre seu país. Durante esse período, né, dados extraoficiais denunciavam que mais de 100 mil civis foram mortos nessa guerra. Enquanto isso, as nações responsáveis pela invasão tentavam convencer a opinião pública de que estavam garantindo a promoção de governos justos, né, e democráticos pelo mundo. Contudo, ao longo do conflito, né, os Estados Unidos não conseguiram provar que o Iraque possuía esse perigoso arsenal bélico, né, de destruição de massa. Por isso, né, muitos críticos apontam que a guerra teve suas motivações fundadas em outras questões subjacentes. No campo político, o ataque servia para reafirmar a hegemonia político-militar dos Estados Unidos, né?
após os atentados de 11 de setembro, principalmente. Além disso, a guerra traria, né, grandes vantagens econômicas, né, das nações envolvidas, como o controle sobre as reservas de petróleo encontradas aí no território iraquiano. Observem aí a charge, né, que a gente tem o ataque, né, de um caça americano lançando mísseis, né, sobre a população, né, a gente tem aí a representação de uma mesquita e o nativo lá iraquiano com estilingue na mão, né, ironizando aí a diferença de poderio bélico de uma nação para outra. Vamos exercitar um pouco o que nós aprendemos na aula de hoje. No âmbito da partilha da Palestina, realizada após uma série de debates e acordos diplomáticos, a cidade de Jerusalém seria considerada a. parte do território judeu, mas de livre acesso pelos árabes, b. a capital da Palestina, porém com participação gestora de Israel, c. uma cidade administrada igualmente pelos dois países, d. uma cidade neutra, de cunho internacional, administrada pela ONU. Vamos conferir a resposta. A resposta certa é a letra D, né? A cidade de Jerusalém é considerada sagrada pelos dois povos, né? Então, para que fossem evitados conflitos ainda maiores em torno, né, dessa questão, a ONU, né, administra, está aí sobre a tutela, né, da ONU, a administração da cidade de Israel e ela, de Jerusalém, e ela é sagrada, né, tanto para os muçulmanos quanto para os judeus, né, que fazem peregrinações anuais. Questão 2. Iniciado em 1848, o conflito palestino-israelense constituiu no Oriente Médio o que convencionou chamar questão palestina, que está longe de ser resolvida ainda hoje, e pode ser relacionada a: letra A, exigência pelos países do Oriente Médio de cumprimento do plano da ONU de participação da Palestina, que criava o Estado palestino ao final da Segunda Guerra Mundial. Letra B, incapacidade dos países vencedores da Segunda Guerra de garantir a paz no Ocidente nos anos posteriores ao conflito, provocando uma fuga em massa, né, de judeus para a Palestina. Letra C, construção de um padrão de instabilidade nas relações internacionais pelo recém-criado Estado de Israel, que contava com o apoio dos Estados Unidos, da União Soviética e da ONU. Letra D, recusa árabe à partilha da Palestina imposta pela ONU, que submeteu a maior parte do território ao controle do recém-criado Estado de Israel, sem que se respeitasse a soberania dos povos dessa região. Vamos conferir a resposta correta. A resposta correta é a letra D, né? A recusa árabe à partilha da Palestina, né? Imposta pela ONU. Como a gente percebeu aí, a criação do Estado de Israel, né, dá uma parcela bem maior, né, de territórios para a população de Israel, que além de não habitar aquela região há muito tempo, né, eram uma minoria, né, em termos quantitativos. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.